Olá a todos, como vão? Bem-vindos, welcome! Bem-vindos à nossa disciplina de Inglês Instrumental 1, nosso curso de Engenharia Eletrônica, amigos. Eu sou o professor Tássio Adrian, é um prazer ter vocês aqui comigo. Então, good morning para você que está vendo essa aula de manhã, good afternoon para você que está vendo essa aula de tarde, and good evening para você que está vendo essa aula de noite. Senhores, algumas dicas para aproveitar bem nosso estudo. Number 1. Choose a quiet place. Choose quiet place. Number 2. Get away from your cell phone. Get away from your smartphone. Leave it. Number 3. Have a pencil and paper around you. Have pencil or a pen and paper around you. Alright? Então, senhores, bem-vindos ao curso de Engenharia Eletrônica. Esse curso eu realmente acredito que ele está voltado para o futuro. Ele é um dos cursos que a gente tem maior empregabilidade no momento, no cenário que a gente tem. Um cenário que é altamente globalizado. Um mundo no qual se precisa muito dessa interação entre os países e ela é constante, né? Então, a importância que a gente vê do inglês hoje, ela vem crescendo bastante, e esse curso de vocês, ele é um curso que ele não tem fronteiras. Ele não é um curso que está voltado apenas para uma região, como por exemplo, você faz um curso de Direito, você está estudando as leis do Brasil. Se você vai morar em outro país, você vai ter que chegar a estudar as leis desse país. Isso não acontece na engenharia, nem na engenharia eletrônica, muito menos ainda. Tá? Então ele é um curso muito globalizado, ele é um curso muito atual, é um curso que tem muita demanda no mundo inteiro. E eu posso afirmar para vocês que existem N opções de você trabalhar, você fazer o seu curso aqui no Brasil e futuramente fazer um intercâmbio e depois que você se formar poder trabalhar em outros lugares. Então a disciplina de inglês ela está muito voltada para isso também. Tá? Para a gente estar falando de algumas oportunidades que vocês podem ter futuramente como engenheiros eletrônicos, que são diversas, tá? Muitas mesmo. E a gente vem trazendo alguns tópicos para mostrar um pouco a importância dos termos técnicos. Nossa disciplina de inglês instrumental ela tem esse viés de tentar incorporar em vocês aos poucos alguns dos termos técnicos que vocês vão ver durante o curso de vocês e durante a profissão de vocês. Então esses cursos técnicos, esses termos técnicos hoje, eles são termos ligados à computação, termos ligados a desenvolvimento de softwares, termos ligados a aplicativos, termos ligados à telefonia, à tecnologia em geral, tá bom? Nós temos que lembrar que a gente está parado no meio de uma revolução muito importante para o ser humano, que é a revolução tecnológica. E a revolução tecnológica, meus amigos, podem ter certeza que ela é movida por uma língua, e essa língua é o inglês, the English language. Podem ter certeza. Então, quem vai bem no inglês tem grandes chances de daqui mesmo, por que não daqui mesmo? Eu presto serviço pela internet, tem empregador meu que está nos Estados Unidos, tem empregador meu que às vezes está em outro lugar, e através do inglês eu consigo fazer um trabalho aqui, outro ali, porque essa língua me permite isso. Então a gente vê que quem domina o inglês ele tem grandes oportunidades no mercado de trabalho porque ele não está ligado só aqui, né? Então nessa época de confinamento em casa e tudo mais, a gente vê muita gente trabalhando de home office. Essas pessoas que dominam outras línguas, elas conseguem fazer isso até para outros países. Então tá cheio de sites aí para quem quiser procurar, sites como Fiverr, sites como Upwork e outros que contratam freelancers. Você dominando uma língua e alguma habilidade, você consegue trabalhar. Então a globalização a gente tem que levar muito ela em conta hoje quando a gente está estudando inglês, a importância desses termos técnicos, tá? O mundo conectado, né, gente? O mundo está totalmente conectado. A gente está vendo aí esse problema da doença, é uma forma também de conexão para você ver. Uma coisa que surge lá nos confins, no interior de outro país, do outro lado do mundo, que vem afetar todo mundo que está do outro lado. E afeta porque o mundo realmente está totalmente conectado. One country buy from other many countries, ou seja, um país, um
country, país. Buy, esse é um verbo legal que vocês podem começar a lembrar dele. Isso é comprar, tá? Em inglês. One country buy from other many countries, ou seja, compra de outros muitos países. Many é uma forma de dizer muitos em inglês. As máquinas são internacionais hoje em dia, international machines, ou seja, a produção ela é dividida no mundo. Às vezes você tem um aparelho, por exemplo, como um aparelho da Apple que leva parte da Samsung dentro. E para você ter ideia, a Apple supostamente é o que? Americana, né? Da Califórnia, ali do Vale do Silício. E a Apple, ela é montada em um lugar, com peças de outro lugar, e é vendida como se fosse americano. E a Samsung, na verdade, é coreana, para você ter uma ideia. Né? E a Samsung e a Apple acabam que dividem alguns produtos. Um vende para o outro e por aí vai. E essa é só uma forma de a gente entender a produção da divisão que acontece hoje nesse mundo globalizado. Por trás disso tudo, o que eu quero dizer? Que, independente do produto ser feito no Brasil, nos Estados Unidos, na Coreia, na China, ele vai ter uma coisa em comum, que é a língua inglesa por trás dele. Todos os produtos saem com o seu manual em inglês, mas infelizmente, por português, muitos ainda devem. Isso por quê? Porque o mercado do inglês ele é muitas vezes maior que o mercado do português. Então existe uma necessidade muito maior da língua. Existe uma necessidade também, ao meu ponto de ver, da gente se adaptar a isso, porque o português ele não é tão relevante quanto o inglês nesse mundo globalizado. Apenas porque nós somos poucos perante o tanto de gente que fala inglês. Então, some countries specialize their products, ou seja, alguns países especializam seus produtos, sua mão de obra e criam nichos, né? E, gente, com essa globalização, com esse cenário de máquinas internacionais, acontece o quê? Muitas oportunidades internacionais. Então, muita gente. Hoje está cheio de estágio que você pode fazer em uma empresa internacional, que você pode conseguir. E a primeira dica que eu falo para vocês é tente dominar o inglês o máximo que você puder. Quanto mais você dominar o inglês, vai ser melhor para você. A good worker has no barriers, ou seja, um bom trabalhador ele não tem barreiras, ele não tem fronteiras. Ele pode chegar em muitos lugares. This international market create many opportunities, ou seja, esse mercado internacional cria muitas oportunidades, muitas mesmo. Maravilha. Então a gente sempre vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai ver também expressões em inglês mais para frente, porque é essencial que vocês saibam como se comportar perante um futuro cliente, perante uma futura situação que você tenha que falar inglês. Eu sempre gosto de dizer para os alunos que se você souber 6, 7 frases bem consolidadas, já tem como você sair na frente em alguma situação ou outra, tá? E, por exemplo, eu sou uma prova viva disso, porque eu trabalho como tradutor, sou pago para falar inglês, para traduzir para inglês, mas em alguma outra situação eu trabalho muito com japoneses e eu comecei a notar que os japoneses vinham sem quase nada de inglês. A gente acha que eles sabem muito, né? Mas vinha muitos sem falar quase nada de inglês. Aí eu falei, quer saber? Eu vou entrar aqui no YouTube e aprender algumas frases. Cara, 6, 7 frases, meus amigos, que eu sei em japonês. Eu já enrolei muita gente que saiu achando que eu estava sabendo falar japonês. Mas eu não sei, eu só decorei 6, 7 frases. Então, meus amigos podem fazer isso com inglês. Se fizerem no mínimo isso, eu posso dizer que uma outra situação, gente, a gente acaba se sobressaindo de uma outra pessoa que não sabe nem essas 6, 7 frases. Porque essas 6, 7 frases são de assim, e aí, tudo bem? Como é que tá? Eu posso te ajudar? Tal, faço tal coisa e me especializo em tal coisa. Se você conseguir falar isso em inglês, 6 frasezinhas, você já pode se sair na frente em alguma situação ou outra. Então, amigos, eu trouxe aqui alguns termos técnicos em inglês que a gente julga bem importante. Com certeza, meus amigos, já viram algum desses termos. Mais para frente a gente vai ver termos mais avançados, tá? Mas no momento, esses aqui são ótimos para a gente começar vendo. Então, certamente, on e off, alguém já deve ter visto por aí, né? On é ligar, off é desligar, tá? Maravilha. E aí tem essa questão de um é positivo, outro é negativo. Pensem também assim, né? Quando a gente vai traduzir do inglês, a gente às vezes tem que filosofar um pouco também, porque nem tudo é ao pé da letra. Às vezes a gente tem que parar e pensar, mas se eu levar ao pé da letra não faz sentido. Então vamos pensar um pouquinho
e tentar entender o big picture, a visão maior da coisa, tá? Online, offline. Certamente isso aqui todo mundo sabe o que é, mas já pararam para analisar? On é ligado, off é desligado, é o mesmo on, tá? O mesmo on. Online. E aí, ligado em linha? Que line é linha, ligado em linha não faz sentido. É em linha, na linha, mais ou menos nesse sentido. Online quer dizer isso, que a pessoa está ligada, que está online, né? Offline, exatamente o oposto. Então, offline seria fora da linha, fora de linha. In, out, um ao contrário do outro. In, out, in é dentro, tá? Enquanto out é fora. Aí eu já trouxe esses exemplos para a gente já compreender eles melhor. Inside, o que seria isso? Side, amigos, é lado, tá? E quando a gente tem o in junto com side, a gente tem lado de dentro. E aí, lado de dentro, inside, outside, lado de fora, justamente o contrário. É muito interessante a gente entender que o inglês ele se usa muito disso, de pegar duas palavras e transformar em uma. Vocês vão ver muito isso acontecer, tá? Daqui para frente. Esse seguinte exemplo também segue o mesmo raciocínio. Com o mesmo in de dentro, agora input, output. O que seria o input? O input é essa parte que está entrando. Então a gente tem aqui, por exemplo, a figura de um CPU. E aí o que está entrando nele? O que está entrando nele? Quais são os cabos que entram nele? Qual é o hardware que entra nele? Keyboard. Keyboard é o teclado. Mouse. E outra entrada. Input, gente, é entrada. Enquanto output é saída, tá? Pino de saída. Se a gente for levar aqui ao pé da letra, vai estar put, é tipo pino. Pode ser um tipo de pino. Quando a gente fala de computação e tecnologia, a gente leva em conta pino. Mas em outras situações poderia ser um pequeno buraco. Output. Então, pino de saída. Então, entra o pino de entrada, o input, depois sai como output, tá? Other output. Ou seja, esses aqui são os outputs. Um monitor, um printer, uma impressora, um speaker, outro tipo de output. Então, o inglês faz muito disso. Ele junta dois termos e cria um novo. A gente vai ver ao longo do curso isso acontecer bastante. Up. Up significa cima, enquanto down, baixo, tá? E aí, não sei se vocês já observaram, essa nossa palavra, upload, download. Load, gente. O que seria o load? Load é carga em inglês. Carregar. Então, carga para cima, carga para baixo. Tanto é que quando você faz um upload, você está subindo uma coisa. Estou fazendo o upload no meu vídeo no YouTube, estou fazendo o upload dessas fotos na nuvem. Quando você está fazendo download, você está baixando. Né? Então a expressão baixar, eu baixei um arquivo, ela só faz sentido quando você fala de um download. Quando você está down é baixo. Então carga para baixo, você está downloading. Ok. E a próxima expressão, high, em contraste com low. High é alto e low é baixo. E aí a gente fala high volume, low volume. High volume, volume alto, volume baixo. Maravilha. Aqui temos uma figura do que seria esse download e esse upload, né? Ou seja, o download está baixando, está vindo dos servidores. E aí você pode entender isso aqui como se fosse a internet, por exemplo, vindo para o seu computador. Quando você está fazendo o upload, é o movimento contrário, né? Saindo da sua máquina para os servidores. Então, amigos, agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre nossos livros, or books. Meus amigos, o Netcom tem uma ótima biblioteca na qual a gente conta com esses livros todos que estão aí. E eu posso afirmar que eles são livros muito bons, muito úteis para quem quer aprender termos técnicos. Então, os termos técnicos vão estar junto com vocês aí para o resto da vida de vocês, que vão trabalhar com engenharia eletrônica em qualquer das suas facetas, que são muitas, né? São muitas. Então, amigos, Demetriades Information Technology, da Universidade de Oxford, Rosângela Munhoz, inglês instrumental,
Aqui embaixo já temos o Dicionário de Tecnologia do Phillips Board. Esse eu posso afirmar que é meu livro de cabeceira. É um livro fantástico, não sei nem o que dizer dele, é incrível. Esse Dicionário de Tecnologia Industrial é show de bola. Embaixo a gente tem um dicionário escolar muito bom da Oxford, é o melhor do mercado. E o livro do Jack Richards, American English. Que aí esse livro aqui, junto com esse livro em especial, ele é bem focado em conversação, ele é bem legal, ele traz assim uma didática muito boa para quem quer aprender a falar, a ler e entrar mais nesse mundo de conversação que a gente vai ver um pouco mais para frente, tá? Maravilha. Então, gente, eu estou sempre disponível para vocês no meu e-mail, aqui na plataforma e no WhatsApp, tá bom? Não fique com dúvidas, por favor. Tá? Mate todas as suas dúvidas comigo, eu estou aqui para isso. Thank you for watching. Muito obrigado por assistir e até a próxima.